Está acabando o mês de março, mas não poderíamos deixar de vir aqui e fazer mais um momento especial Saúde Redditor para falar da campanha Março Amarelo, que é a campanha em alusão ao combate à endometriose com o Dr. Rogers. Tudo bem, doutor? Tudo bem, bom dia, obrigado pelo convite. Realmente é um tema desafiador, né? Visto que a gente tem um número grande de mulheres que sofrem com a endometriose e eu acho que o nosso principal objetivo é tentarmos diminuir o tempo de diagnóstico, né? Que eu acho que ainda, não só no Brasil, no mundo inteiro ainda é muito longo, então é importante a gente ter fóruns e o acesso à informação para que a gente consiga diminuir e melhorar a vida dessas mulheres. Bom, para a gente começar aqui esse nosso bate-papo super importante, né? Eu queria começar explicando o que é a endometriose. A endometriose, na verdade, é a presença de um tecido que é um tecido semelhante ao tecido que recobre o útero por dentro, só que em outros locais, né? Então esses locais podem ser próximo ao útero, então perto dos ovários, das tubas uterinas, o intestino, a bexiga, ou pode ser à distância, por exemplo, como no músculo diafragma, pulmão e até no próprio útero, né? Quando está dentro do útero tem um comportamento, que é o habitual, mas quando a camada interna começa a invadir a camada do meio, eu tenho a adenomiose, né? Que um dia já foi chamada de endometriose interna do útero. Bom, uma das maiores complicações, né, da mulher que sofre de endometriose é a questão da dificuldade de engravidar. Mas agora você me acendeu um alerta aqui. Ela reveste outros órgãos também, né? Esse tecido. Como que funciona, né? Quais são os sintomas quando ele reveste ali outros órgãos? O que pode ser acometido também? A maior parte das mulheres que têm endometriose, o quadro clínico doloroso é o mais importante, né? Então, cerca de 20% das mulheres que têm endometriose atém de forma silenciosa. Então, você não tem sintoma algum, né? E normalmente essas mulheres acabam descobrindo a doença porque não conseguem engravidar e quando vão pesquisar acabam descobrindo que tem já um envolvimento, né, da pelve ou até de outros órgãos ali ao lado. Agora, normalmente a gente tem o quadro de cólica menstrual muito intensa, eventualmente as pacientes podem ter uma dor que dura mais do que o período menstrual, a gente pode ter dor à relação sexual, mas quando tem o envolvimento de outros órgãos, a gente pode ter quadros, por exemplo, que imitam um quadro de infecção urinária. Então, sempre no período menstrual ali, a paciente tem um desconforto urinário, pode ter uma sensação de que precisa urinar com maior número de vezes, ou em casos extremos a gente pode ter até um sangramento intestinal por uma invasão completa da parede do intestino, né? Vale a pena lembrar que quando eu tenho o comprometimento do diafragma, que é o músculo que separa o abdômen do tórax, essas mulheres elas podem ter uma dor na região do ombro, né? Então, às vezes a menstruação ela é tão dolorosa e tão difícil que ela acha que essa dor no ombro está relacionada a um cansaço ou a uma tensão e na verdade está relacionada a uma lesão de endometriose à distância da pelve, né? Bom, são muitos alertas, então, né? Diversos sintomas. O senhor comentou que 20% das mulheres não sentem nada. Isso no estágio inicial? Como que funciona? Não, isso independente. Veja, eu posso ter uma paciente com... Porque, na verdade, a endometriose, ela é dividida em 4 estágios, né? Eu tenho o estágio 1 e 2, que são os estadios mais iniciais, e o estágio 3 e 4, o estágio 4 é o mais complexo, né? Onde geralmente a gente tem o envolvimento do intestino, do apêndice, da bexiga e assim por diante. Mas eu posso ter uma paciente assintomática independente dela ter pouca ou muita doença, né? Então, é possível a gente encontrar, por exemplo, pacientes que tenham o grau máximo de endometriose e sem dor alguma. Então, não interfere na questão do grau ali da doença, se a pessoa vem sentindo algo ou não. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, assim, o que a gente sabe é que quando a gente tem
lesões de endometriose e a base da doença é a inflamação. Então, ao redor da lesão, eu tenho todo um processo inflamatório, células inflamatórias, e isso faz com que a gente, né, possa ter o desconforto e dor. Mas eu não posso afirmar que quem tenha menos doença tenha que ter menos dor, porque também a gente está levando em consideração um sintoma que é muito subjetivo, né? Dor é muito pessoal. Então, às vezes nós temos mulheres que têm um limiar à dor muito alto e que, embora elas tenham bastante doença, elas acabam se comportando bem em relação aos sintomas dolorosos, né? Bom, e a gente comenta muito também que a endometriose ela atinge mais mulheres no período fértil. Qual que seria essa idade? Olha, ser sincero, a gente não tem uma idade preferencial, né? Eu acho que a paciente mais jovem que eu diagnostiquei com endometriose tinha 12 anos, né? Então tinha menstruado aos 10, tinha cólicas intensas e acabou evoluindo e tinha um cisto persistente e a gente até postergou para operar. A gente não gosta de operar, não é que a gente não gosta, né? A cultura e os protocolos preconizam que a gente deva postergar dentro do possível ao máximo a cirurgia, porque quanto mais precocemente você opera um doente, eu tenho maior chance de operar esse paciente mais vezes ao longo da vida, visto que a doença pode retornar, né? Porque é uma característica individual dela e uma suscetibilidade à doença. Mas, em média, a gente tem entre 20 e 35 anos, mas a gente tem mudado um pouco o perfil. Tem trabalhos recentes sendo publicados que discutem, por exemplo, como a gente deve cuidar das mulheres que entraram na menopausa com a doença, né? Porque existe, e a gente sabe disso, que a doença é uma doença que depende do funcionamento pleno do ovário e do hormônio sendo produzido, mas hoje a gente tem, por exemplo, pacientes que entram na menopausa, que não foram tratadas adequadamente e que essas pacientes às vezes são operadas mesmo na menopausa porque persistem com dor, né? Então, embora seja uma doença realmente relacionada à vida reprodutiva, mas existe um grupo de pacientes que mesmo na menopausa acabam precisando de cirurgia porque persistem com a dor. Ou seja, qualquer mulher pode ter. Eu preciso ter um cuidado, veja, a paciente desenvolveu durante a vida reprodutiva, né? Dizer que uma paciente depois da menopausa Não é possível desenvolver. Então, depende. Hoje, com a questão da hormoniologia, todo mundo utilizando, né, uma reposição hormonal mais intensa, eventualmente você pode ter uma manifestação na menopausa. Mas não é porque a doença surgiu na menopausa. Então, provavelmente, antes ela já tinha os focos e ali, em função da reposição, e claro, veja, a reposição é uma coisa segura e deve ser realizada nas pacientes que não tenham contraindicação. Mas dependendo de como se faz, a gente pode ter sintoma, né? Bom, mas o mais comum, então, mulheres de 20 a 35 anos, e claro que desde que a menina passa a menstruar, ela também Tem risco. tem risco. Então tem que ter esse cuidado a vida inteira, né? Desde o início. Eu acho que o que a gente precisa validar e ressaltar é que um comportamento doloroso diferente, ele não é normal. Então, é possível que qualquer mulher, né, dos 10, 11 anos aos 55 que menstrue tenha um desconforto? Claro que é natural, né? Eu tenho ali uma parte do tecido uterino se descolando e saindo. Então, isso gera um desconforto. Mas eu não posso ter dor intensa. Então, ao sinal de qualquer dor incapacitante ou intensa, a gente precisa investigar. Isso independente da idade, né? Aí que é o difícil. Porque a mulher tem a cólica ali e ela conseguir diferenciar a cólica do normal para algo que precisa ser mais investigado. Existe algum alerta nisso para você sair desse normal e investigar? Sim. Veja, quando a gente fala, por exemplo, em intensidade,
A gente há pouco disse que a dor é algo que é muito pessoal, né? Mas se eu tenho, por exemplo, uma paciente que tem dores incapacitantes e que ela não consegue, por exemplo, utilizar a medicação com intervalo adequado, né? Eu tenho um sinal, ou uma paciente que, por exemplo, precisa tomar várias medicações analgésicas, né? Seguidas para que ela consiga exercer as atividades dela, eu tenho algo de errado, né? Então, teoricamente, se eu tenho uma cólica que é uma cólica ok, posso tomar um Buscopan, por exemplo, ou um anti-inflamatório, qualquer que seja, e eu vou conseguir respeitar o intervalo preconizado da medicação. Consigo aguardar 6 horas, 8 horas ou até 12 horas para que eu utilize uma nova dose se houver necessidade. Agora, eu tomei um remédio, né? 1h30 eu tomo outro. Ou, por exemplo, eu já tomo 3 de uma vez porque eu sei que é só assim que eu consigo segurar a minha dor. Isso não é incomum, né? A gente vê frequentemente isso. Então aí a gente precisa, né, tomar essa atenção e entender que isso não é normal e pesquisar. A gente tem um trabalho muito sério que é desmistificar a questão da dor, né? A dor incapacitante, a dor intensa, ela não é normal, né? Ela precisa ser investigada e cuidada. E muitas vezes a gente pesquisa, né? Essas pacientes não apresentam, por exemplo, lesões extensas de endometriose, né? Elas têm lesões superficiais e às vezes os exames eles não se apresentam, né, positivos para a doença. Então, a gente costuma brincar hoje que o diagnóstico da endometriose ele é clínico. A paciente chegou para você, referiu uma dor intensa, uma forma inicial da gente tratar geralmente é com contraceptivo, né? A gente usa o anticoncepcional. E não existe uma melhora, mesmo que os exames estejam normais, vale a pena essa paciente passar em alguém que cuida de pacientes com endometriose para que ela seja investigada, né, a fundo, e às vezes a gente até faz uma cirurgia, uma videolaparoscopia para a gente poder entender como está esse abdômen e invariavelmente a gente encontra lesões de endometriose superficiais e a hora que a gente retira as lesões, né, retira a doença, elas melhoram. Bom, então é importante a gente alertar aqui, principalmente para você, mulher, que não é normal. Então, quando a gente tá com muita dor, mulher não nasceu para sofrer, acho que a gente romantiza isso, né? É normal estar ali com muita dor, estar sofrendo muito, embora o período é delicado, sim, mas não é normal, realmente, né? Ter muito sofrimento nesse Não é período. normal, não é normal. E a gente tem que levar em consideração que assim, não é só a cólica menstrual, Isso que eu ia te perguntar né? agora, quais outros Então, sintomas? por exemplo, o conceito de dor crônica tem modificado, né? Então, até há pouco tempo, dor crônica era uma dor que mantinha suas características e durava um período maior ou igual a 6 meses, né? Hoje já caiu para 3 meses. Então, se eu mantenho uma dor com as mesmas características por 3 meses ou mais, eu já posso estar frente a uma dor crônica. Então, por exemplo, meninas que tenham dor à atividade sexual, ou quando tem o orgasmo e tem dor, mas dor incapacitante mesmo, uma dor intensa, isso pode ser um sinal de endometriose. Então, não obrigatoriamente essa menina tem que ter cólica menstrual. Se ela tem alguma dor relacionada à questão genital, a gente precisa investigar direitinho, porque eu posso ter comportamentos um pouco diferentes relacionados à doença. Bom, infelizmente, a infertilidade é uma das questões que vem da endometriose. Tem outras também que é preocupante, porque a gente foca muito nessa questão também, né? Mas existem outras preocupações? Vamos lá. A gente não pode, por exemplo, mesmo em meninas que têm um diagnóstico de endometriose, afirmar que essas mulheres são inférteis. Então, esse é o primeiro ponto. Então, quem tem endometriose pode engravidar. Então, tratei direitinho, acompanhei e num período maior ou igual a um ano, 12 meses, eu não obtive a gestação, aí a gente pode falar que essa paciente é subfértil. O problema, na verdade, da infertilidade é quando você tem uma paciente que chega a você pela infertilidade e não pela dor. Porque a dor é muito simples, eu tenho dor, não consigo conviver com aquilo, eu procuro rapidamente
né, uma ajuda, um cuidado. E às vezes as pacientes com infertilidade, elas não têm nada, elas têm uma vida normal, né? Elas às vezes sublimam um pouco de desconforto, né? E acabam tocando a vida, e quando vão tentar engravidar, se deparam com a doença. Então, assim, cerca de 50% das mulheres que estão nas clínicas de reprodução humana têm endometriose, né? Então a gente precisa investigar se o tratamento para essas pacientes preferencialmente é cirúrgico, ou se eu tenho outro fator associado, ou se mesmo só pela endometriose a reserva, né, ovariana é uma reserva baixa, eu tenho menos óvulos e talvez essa paciente tenha uma indicação formal de tratamento, né, de reprodução, fertilização, assim por diante. Então, a análise ela é muito personalizada, né? O tratamento da endometriose, embora existam protocolos nacionais e internacionais, o tratamento ele é individualizado. A gente precisa ter um cuidado grande com isso. Bom, o senhor tocou num assunto super importante também, né? Que é a gente não rotularizar essa questão de ter endometriose já não engravida. Até tem um dado aqui importantíssimo que diz que cerca de 47% das mulheres com infertilidade sofrem com a endometriose. Então, assim, as que não fazem parte desse dado, o que que diferencia? Em que momento que a endometriose pode chegar a essa infertilidade? Essa é uma ótima pergunta, porque na verdade é assim, a gente não consegue descolar muito as coisas, né? Então eu posso estar numa fase onde aquela mulher não busca a gravidez, mas ela tem a doença e eventualmente ela pode ser uma futura paciente que será infértil pela endometriose. Então, normalmente o que faz a paciente buscar um acompanhamento ou um cuidado ou é a dor, ou é a infertilidade, ou os dois associados. E o tratamento ele vai variar conforme a queixa principal desse paciente. E claro, a extensão da doença e todas essas coisas. É que assim, às vezes a gente olha lá todos os sintomas e a gente acha que a gente tem que ter todos. Não, eu posso ter alguns sintomas e já ter uma endometriose importante. Eu posso não ter sintoma algum e ter uma endometriose bem evoluída. Quer dizer, é muito individual e muito importante a gente analisar paciente a paciente, situação por situação. Tem pacientes, por exemplo, que não tem muita dor, né? Mesmo tendo, por exemplo, uma lesão intestinal de endometriose, e a gente opta por fazer um tratamento medicamentoso. Então a paciente fica estável e bem sem dor com um anticoncepcional. A gente acompanha essa paciente, né, geralmente semestralmente, com exames. Se a doença ela não aumenta em extensão e a paciente não tem dor, é possível que a gente acompanhe uma vida essa paciente, né? Claro que existem alguns cuidados, não dá para a gente generalizar, né? Por exemplo, pacientes que tenham cistos de ovário, né, de endometriose. Essas pacientes são pacientes especiais, porque eventualmente, né, na menopausa a gente pode ter aí uma associação com um tumor específico de ovário. Então, e também não é para todo mundo, veja, é um número pequeno de mulheres. Mas a gente tem que analisar se essa paciente, mesmo que uma vida inteira ela tenha sido cuidada clinicamente, se não valeria a pena, por exemplo, ela ser submetida a uma cirurgia para a retirada do ovário quando na menopausa, porque eu diminuiria a chance dela ter um tumor de ovário. Então, a gente olha, eu tenho um universo de situações, né, relacionadas a uma doença que cada vez é mais diagnosticada, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, porque senão a gente acaba ou amedrontando ou tranquilizando demais. Na verdade, a coisa principal, ou a mensagem principal que a gente tem que passar é: ter dor não é normal, eu preciso ser investigada e cuidada. E esse cuidado é um cuidado que vai, né, a vida toda. Então, se eu tenho uma menina, como minha filha, que a gente diagnosticou aos 16 anos, foi operada, ela vai ter que passar, né, por um cuidado a vida inteira, porque essa doença pode retornar e eu preciso, além da questão cirúrgica e medicamentosa, eu preciso cuidar dessa menina, né, dessa mulher.
Então, atividade física, alimentação adequada, fisioterapia, terapia, eventualmente acupuntura, quer dizer, o cuidado é muito amplo, né? Às vezes a gente fala, cirurgia, medicação, mas se a gente não abre o leque, né, para a gente tentar atuar em todos os fatores que podem favorecer um agravamento da doença ou o surgimento, né, em mulheres mais velhas, a gente acaba perdendo o cuidado, né? Então o cuidado ele vai além da medicina, ele vai além, né? Então envolve uma série de profissionais da área da saúde aí no cuidado, porque houve um momento que a gente acreditava que a doença era uma doença pélvica. Hoje a gente sabe que é uma doença sistêmica, é um organismo inflamado. Então essa paciente pode ter cansaço crônico, essa paciente por conta de dor, ela pode ter depressão. Então a gente tem que abrir, né, o leque para olhar essa paciente de forma mais sistêmica mesmo, né? E tem um dado muito importante. Outro dia eu atendi uma paciente, ela me falou, doutor, essa doença me limita a todas as minhas atividades. Eu não consigo ser profissional, eu não consigo ser esposa, eu não consigo ser mãe. Quer dizer, a doença ela é tão incapacitante que vai limitando a mulher em todas as suas frentes mesmo, né? Então a gente precisa ter um cuidado grande. Bom, falando justamente desse cuidado grande, o Hospital Brasil possui um centro de tratamento exclusivo para endometriose. E como a gente vem falando aqui desse cuidado, da prevenção, do cuidado pós também essa descoberta, como que funciona esse centro? Então é um local onde a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, para o cuidado da paciente com endometriose, né? Então nós temos vários ginecologistas que atuam no cuidado clínico e cirúrgico dessas pacientes, né? A gente tem uma equipe médica multidisciplinar que também nos ajuda. Então nós temos cirurgiões do aparelho digestório, a gente tem cirurgião torácico, a gente tem urologista, né? A gente tem grupo de dor, que são médicos especializados no cuidado da endometriose pélvica e extrapélvica, restrita ao órgão ginecológico ou aos demais órgãos, né? Então a gente trabalha em equipe e isso que é um fator diferencial, né? Hoje, na verdade, a base do tratamento adequado da endometriose ele é multidisciplinar, né? Então a gente tem nutricionista, temos fisioterapeutas, né? E todo mundo envolvido para o cuidado dessa paciente. Desde o diagnóstico, né? Nós temos radiologistas que realizam o ultrassom com preparo intestinal dentro do nosso núcleo, o hospital, né, de backup onde a gente faz as ressonâncias e a colonoscopia para a gente poder, claro, de forma específica para cada paciente, né, realizar o exame diagnóstico. A partir deste momento, essa paciente tem um acompanhamento e um cuidado, né, integral para que a gente tenha uma melhora da qualidade de vida mesmo, né? E qual que é a importância desse diagnóstico precoce? Vamos lá. Essa é uma outra boa pergunta, né? Quando possível, né? Porque, veja, a média no Brasil para diagnóstico de endometriose são 7 anos. Né? Nos Estados Unidos, beira 10 anos. Então a gente fala, o Brasil, o hospital é um país em desenvolvimento. Não, veja, o problema do diagnóstico da endometriose ele é mundial, né? E as mulheres sofrem por 7 a 10 anos, né? Quer seja por dor, eventualmente dor e infertilidade. Então, quanto mais precocemente diagnosticada, a gente consegue minimizar o sofrimento dessa mulher, né? E minimizar as complicações. Né? Hoje a gente tem feito, eu brinco, minha esposa é mastologista e ela trata câncer de mama com incisões cada vez menores. E eu trato uma doença benigna com cirurgias cada vez maiores. Né? Então, o tratamento cirúrgico da endometriose nos últimos 20 anos ele avançou demais. Né? Da radicalidade onde a gente tirava a doença a qualquer custo, né?
até hoje, onde a gente faz, por exemplo, um tratamento retirando a doença, mas com a preocupação da neuropreservação. Então eu preservo o funcionamento da bexiga, do intestino, né? Melhora a questão da lubrificação vaginal, atividade sexual, com a preservação nervosa. E assim, eu minimizo ou eu tento minimizar a evolução da doença. Nem sempre isso é possível. A gente ainda tem pego pacientes com quadros muito extensos, né, e cirurgias maiores, mas a gente acredita que havendo, e já tem medicações sendo pesquisadas, né, medicações que interfiram não só na questão sistêmica, mas atuando na célula, né, de endometriose especificamente, a gente vai, num futuro, operar menos mulheres. Mas não acredito que a gente não vá operá-las, né? Um grupo de meninas vai precisar ser cuidada, mas se eu diagnostico precocemente e com o desenvolvimento de medicações mais específicas, a gente acredita, assim como na mastologia, a gente vai ter um futuro onde a gente vai operar menos e com uma menor agressão. Hoje, a gente desenvolve o cuidado dessa menina e mulher de forma diferente. Na década de 90, quando eu terminei a residência, a gente fazia a laparoscopia para diagnosticar. Hoje eu já tenho exames que permitem que essa paciente seja submetida a um único procedimento, né, multidisciplinar. Então, às vezes, a gente tem 3 equipes que atuam, a urologia, a ginecologia e a gastro, ou, por exemplo, a ginecologia e a cirurgia do tórax, nos casos onde a gente tem endometriose diafragmática, num tempo único. Então isso poupa não só a questão de dinheiro, né? Porque fora do país as pessoas analisam, por exemplo, o quanto essa paciente não produz. E isso também é custo. Né? No nosso país, infelizmente, ainda as fontes pagadoras elas analisam o quanto a gente gasta na cirurgia, mas eles não analisam o quanto essa mulher deixa de produzir. Que se a gente for pensar, na verdade, na questão, né, como sociedade, isso tem um custo muito alto, né? Então, eu acredito que em um futuro próximo a gente vai diagnosticar mais precocemente, conseguir diminuir a evolução dessa doença para casos mais graves e a gente vai operar pontualmente essas pacientes com mais endometriose, né? Bom, doutor, muito obrigada pelas explicações aqui referente à endometriose. A gente chega ao finalzinho aqui do nosso Momento Saúde especial Redditor. E eu lembro aqui no finalzinho do nosso programa, principalmente, né, a você, mulher, a importância de não normalizar uma grande dor, certo, doutor? Certo. Isso é Grande fundamental. sofrimento. Essa é importante. Lembrando também que endometriose não é um diagnóstico de infertilidade. Sim. Certo também? Sim. Mais alguma coisa, doutor, Não, para acrescentar? acho que na verdade, a mensagem que a gente tem que passar é assim, se eu tenho alguma dor que eu acredite não estar normal, eu tenho que procurar um serviço especializado e passar por pessoas que conhecem da doença e que vão, na verdade, se empenhar no cuidado. Muito obrigada, doutor, pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite. Obrigado. E agradeço a você também que nos acompanhou e lembrando que a Redditor está presente aqui em toda a região. Não deixem de se cuidar.